palavra no meu coração. Nós temos hoje, não temos muito tempo, nós temos a ceia também. E a gente também quer, no final da reunião, a gente quer orar pelos irmãos. Então a gente vai tentar remir bem o tempo. Por isso eu gostaria que a igreja se colocasse de pé e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Vamos ler em 2 Reis. Uma passagem bem conhecida, né? Quem é que não ouviu falar dessa passagem, né? Se tiver um pouquinho alto o microfone, a gente baixa aí, tá? 2 Reis, capítulo número 4. Diz assim, 2 Reis, capítulo 4. Vou pegar e colocar meu óculos, porque senão eu vou passar um pouco de dificuldade. Oh, glórias a ti, Senhor. Aleluia. E diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si, e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem tomar os assentos. É claro que, por se tratar de um culto de ceia, irmãos, eu pensei em pregar uma mensagem de alerta contra o pecado. Pensei. Afinal, é um culto de ceia. Mas eu fiquei preso a esse tema, irmãos. Quando Deus entra em cena. Tempos atrás, Deus às vezes nos fala de maneiras extraordinárias. E tempos atrás, eu não me lembro de praticamente nada. Mas dessa frase eu lembro. Era uma frase em latim. Deus ex machina. E eu acordei. Claro que essa expressão eu já tinha visto ela em uma outra ocasião, mas não lembrava mais, nem fazia ideia. E aí eu procurei saber. Fui na internet. E aí estava lá, que era uma expressão latina, referente ao teatro no mundo romano. Eles usavam essa expressão quando, na peça teatral, se deparava com um drama, com uma situação que não tinha mais o que ser feito. Estava além da capacidade humana resolver aquele problema. Então o que eles faziam? Estamos falando de um teatro. Eles pegavam, amarravam um homem ou uma mulher, né, personificando algum deus do panteão romano, e o descia por meio de rondanas e cordas, por um guindaste, no meio da plateia, e eles, na forma de um deus, dava aquela solução impossível para aquele problema. Então eu entendi claramente que essa expressão, Deus ex machina, traz justamente essa ideia. Quando Deus entra em cena. E tem tudo a ver com essa história, irmãos. Tem tudo a ver. É uma história trágica. O marido morreu. Deixou elas em sérias dificuldades. Tanto é que ela chega a dizer: eu não tenho nada. Eu tenho uma botija de azeite. Não tem nada.
Irmãos, estavam passando necessidade. E para piorar a situação, seu marido tinha deixado uma dívida. E os credores ainda vieram para levar os filhos delas como escravo, como parte do pagamento. Irmãos, era um beco sem saída. Humanamente falando, não tinha saída. Até que Deus entrou em cena. E quando Deus entrou em cena, teve um desfecho essa história extraordinário, que nos enche de esperança, que nos enche de alegria, em saber que a gente pode contar com Deus, que vai entrar em cena a qualquer momento, no teatro da minha e da tua vida. Mas no primeiro ato, aquela mulher faz o quê? Ela procura Deus, né? Ela já havia perdido seu esposo, havia sepultado, e junto com o esposo foi a sua alegria, foi o seu sustento, foi a sua segurança. Para piorar, vem os credores para levar o restinho que tinha. Você sabe o que é isso? É o diabo, irmão. Se deixar, o diabo leva tudo, mas não deixa nada. Ele devasta aonde ele passa. E era essa a situação daquela mulher. Só que essa mulher, irmãos, ela toma um caminho diferente. Ela não vai procurar no rei, ela não vai procurar no homem a solução para o seu problema. Até porque, irmãos, se ela vai procurar os juízes, ou o rei, ou os homens lhe diriam, mas essa é a lei. E nada pode ser feito. O que a mulher faz? Ela vai procurar a solução. Aonde ela podia encontrar? Ela foi buscar a solução em Deus. Com essa mulher, irmãos, aprendemos que não adianta procurar no homem aquilo que só Deus pode fazer. Sabe por que tem gente deprimida por aí? Está procurando no homem. Eu não estou dizendo aqui que quando a gente não tem alguma situação difícil, a gente não possa procurar. Afinal, quando ficamos enfermos, procuramos os médicos e devemos buscar os médicos. Devemos. Mas jamais se esquecer que Deus tem a resposta final. A palavra final quem tem é o nosso Deus. Às vezes o médico, movido daquilo que ele aprendeu, e não é que ele está sendo malvado, não é que ele está sendo uma pessoa terrível, dizendo, olha, não tem jeito. A ciência não tem mais o que fazer por ti. Nós sabemos que a palavra final quem tem é o nosso Deus. Essa é a segurança que nós temos dentro de nós. E essa mulher, irmãos, ela se lembrou do Deus do seu marido. Ela se lembrou. Ela se lembrou que o seu esposo servia a Deus com fidelidade. Só que, irmãos, nós lemos aqui e a gente vê que Deus está oculto. Em toda essa trágica história, Deus não aparece. Deus está em silêncio. Parece que Deus está totalmente indiferente com a situação tenebrosa, terrível que essa mulher estava passando. Levando em conta ainda que essa mulher era mulher de um homem de Deus que tinha servido a Deus, que tinha sido fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que essa mulher ela não se encheu de amargura. Porque muita gente, quando se depara numa situação como essa, se enche de amargura, azeda. E ela diz, algumas pessoas dizem, por que ser fiel a Deus? Meu marido foi fiel a Deus, olha aí a situação que nós temos, é essa paga que esse Deus nos dá. Mas eu já escutei isso, é terrível demais. Quando a gente escuta isso da boca de algumas pessoas, que azedam diante do problema. Mas não foi, irmãos, não foi o que aconteceu com essa mulher. Essa mulher, irmãos, ela permaneceu fiel ao Senhor, mesmo sem entender. O que ela faz? Ela não se fecha na sua amargura. Às vezes as pessoas estão tão amarguradas, irmãos, eu vou tentar ajudar. Eu como pastor vou lá. Eu chego, tento ajudar. Mas a pessoa se fecha num casulo. Faz que nem a tartaruga, ela se encolhe dentro do próprio casco. E a gente tenta ajudar, mas não consegue. Ela está fechada na própria amargura.
Mas essa mulher faz o contrário. Ela não se fecha para Deus. Glórias a ti, Senhor. Ela não se fecha para Deus. Não se fecha para a igreja. Não se fecha para os irmãos. Ela vai buscar a solução aonde tinha. Ela vai até o homem de Deus. Ela chega lá na presença do homem de Deus e pede ajuda, pede socorro. A palavra do Senhor em Mateus 7:8 nos diz muito claro a respeito de buscar, irmãos. Nós precisamos buscar. Porque tem gente que se fecha na sua amargura e não vai receber nada. Sabe qual é a diferença? Eu falei, acho que foi alguns dias atrás. Qual é a diferença do vinho e do vinagre? Essencialmente, nenhuma. Tanto é que eu fazia muito vinagre. Pegava o vinho, abria ele, deixava ele exposto ao ar, ao oxigênio, ele azedava, virava vinagre. Aleluia. É a essência mesmo. E algumas pessoas azedam. Mas essa mulher, ela não só azeda. Ela faz justamente aquilo que o Senhor queria que ela fizesse. Mateus 7:8. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Aqui é a resposta. Por que algumas pessoas ficam azedando? Amarguradas na própria miséria. E outras conseguem superar. Sabe que o que nos torna diferente, irmãos? É a nossa capacidade de superação. Eu sei aqui que tem pessoas que já passaram por traumas terríveis. Viveram experiências traumáticas horríveis. Mas não azedaram. Se superaram. Foram buscar ajuda onde tinha. Foram buscar ajuda no Senhor. Irmãos, é hora da gente se colocar, irmãos, o orgulho de lado. Porque algumas pessoas são tão orgulhosas. Irmãos, não era um costume dos judeus se colocar de joelho. Judeus, até hoje, eles não se colocam de joelho não, tá? Não era costume judaico. Mas algumas pessoas, irmãos, quando chegavam diante de Jesus, o que eles faziam? Dobravam o joelho. Marcos 1:40 nos relata a história de um leproso. Diz lá em Marcos 1:40. E aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, diante de quem? De Jesus, né? Lhe dizia, se queres, bem pode me limpar. Ele não voltou para casa leproso. Não voltou, não. Aleluia. Glórias a ti. Ele podia se isolar lá no leprosário. A vida não é justa comigo mesmo. Ai, que vida miserável. Ai, tadinho de mim mesmo. Coitadinho de mim mesmo. Lembra a historinha do patinho feio? Meu Deus, misericórdia. Mas o que ele faz? Ele deixa de lado o orgulho e ele se coloca de joelhos e vai clamar ao Senhor. Não voltou para casa leproso. Voltou para casa com um sorriso enorme estampado no rosto. Muita gente, irmãos, está preso ao orgulho. Mas não precisamos, irmãos, dessas coisas não. Acreditar que quando chegamos diante de Jesus, Ele nunca vai nos despedir vazio. Ah, não vai não. Não, Jesus que eu conheço. Ele não vai te despedir vazio. João 6:37, eu gosto muito dessa passagem. Isso me ajudou muito, principalmente no meu começo de fé. Estou falando de 32 anos atrás. João 6:37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Você sabe o que ele está dizendo? De jeito nenhum. Mas não existe a menor possibilidade. Não jogo fora e pronto. Veio a mim, é meu. Não jogo fora. Glória a Deus. Você está entendendo? Você foi até Jesus. Oh, glórias a ti. Eu sei que coisas ruins vão acontecer. Irmãos, eu gostaria de chegar aqui e dizer para os irmãos, ó, depois que a gente aceita Jesus, a gente não tem mais problema na vida. Mas não é assim. Vai acontecer momentos difíceis na nossa vida.
Só que temos a segurança e a certeza que Jesus estará conosco em cada momento, em cada dificuldade, em cada aflição, em cada lágrima que derramamos na presença dEle. Ele está ali do nosso lado, Ele está ali do teu lado, te contemplando naquele momento. E aquela mulher, irmãos, ela recebeu. Porque não adianta, irmão, ficar lamentando. O que adianta? Ainda essa semana eu falei para alguém: eu sei, tua situação é difícil mesmo. O que vai adiantar ficar lamentando? Por que vai adiantar você ficar aflita, angustiada, em extremo? Nada vai adiantar. Tu não vai resolver nada. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar. E é isso que nós precisamos, irmãos. Porque coisas ruins acontecem. E se acontecerem coisas ruins, o que adianta a gente se deitar debaixo de um pé de zimbro e dizer: Senhor, melhor morrer. Quero morrer. Como foi Elias. O que adianta isso? Ele fica lá debaixo do pé de zimbro. A Jezabel e Acabe ficariam lá no trono, fazendo o que bem entendia, sem nenhuma resistência, nenhuma oposição. Então o Senhor veio e enviou um anjo. Porque o Senhor sabe. Às vezes, irmão, isso é fraqueza da carne. Isso é fraqueza da carne. A gente achar, eu não consigo mais, não dá, não tenho mais força. Melhor morrer, melhor desistir. Mas nessa hora o Senhor sempre envia alguém. Envia um anjo, na forma de um homem, na forma de uma mulher, de um servo do Senhor, para se colocar do nosso lado, para dizer: não, vamos, levanta daí. Porque o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai ter um encontro contigo, o Senhor vai falar contigo, você vai sair dessa situação. É essa certeza que temos que ter dentro de nós. Lamentar, irmãos, não vai adiantar nada. Não adianta. Eu sei, irmão, homens de Deus se desiludem. Não é porque talvez você tenha passado por esse momento de fraqueza, porque é uma fraqueza isso, de a gente se sentir desiludido, que agora não, está tudo acabado. Não, acontece. Mesmo como nós já citamos aqui, Elias passou por isso, Moisés também pediu a morte. Moisés chegou: Senhor, se tu me ama, foi o que disse Moisés, se tu me ama, me mata. Ele não aguentava mais. Ele estava no limite do estresse. Meu Deus, tem misericórdia. E o Senhor censurou ele? Não. Sabe por quê? O Senhor sabe que nós somos pó. Ele conhece a minha estrutura. Ele conhece a tua estrutura. Ele se lembra e sabe que nós somos pó. É nessa hora que o Senhor vem de alguma maneira nos fortalecer através da sua palavra, para nos erguer, para dizer: filha, eu estou contigo nessa peleja, eu ainda não desisti, ainda estou contigo nessa caminhada, prossegue, levanta, caminha, não desiste, porque a vitória há de chegar na hora certa. Nós temos que reagir, irmãos, como aquela mulher. Ela reagiu com fé, não foi? Ela reagiu com fé. Entendemos, irmãos, que o marido daquela mulher não deixou dinheiro. Pelo contrário, deixou foi a dívida. Mas aquele homem deixou um tesouro para aquela mulher. Oh, como eu gostaria também, irmãos, eu luto por isso. Para deixar esse mesmo tesouro para minha família. Como eu também recebi esse tesouro do meu pai. Os valores cristãos. Esse testemunho de fé. Esse homem deixou isso para aquela família. Não deixou dinheiro, deixou dívida até, mas deixou um valor inestimável, deixou um testemunho de fé, valores eternos, valores espirituais. Por isso ela conseguiu vencer essa dificuldade. Hoje a gente tem visto, irmãos, coisas tão terríveis. A gente de vez em quando vê cenas de adolescentes esperneando no chão que nem criança. E você pensa que é porque aconteceu alguma coisa grave? Não, é porque, sei lá, qualquer coisinha, qualquer contrariedade faz um escândalo. Não consegue resolver problemas. Essa geração não sabe mais resolver problemas. E não sabe como enfrentar problemas. E sabe por quê?
Porque não tem valores espirituais. As pessoas estão deixando dinheiro, estão deixando estudo para os filhos, se dedicam, se empenham. Não, não estou dizendo que isso não seja importante. Isso é importante. Só que mais importante do que isso é nós deixar valores espirituais para os nossos filhos. Valores, irmãos, que quando chegar a dificuldade, eles vão agir do mesmo jeito que essa mulher agiu. Olha, não tem saída, não tem como resolver esse problema, mas eu sei que o meu pai e a minha mãe serviram ao Senhor com fidelidade, e eu já vi muitas vezes o Senhor pelejar por eles. Assim como o Senhor pelejou pelo meu pai, pela minha mãe, agora é a minha vez. É agora que o Senhor vai pelejar. É agora que o Senhor vai dar a vitória. Esses valores que nós precisamos deixar para os nossos filhos. Você fala de Jesus para os teus filhos? Oh, tristeza. Quando eu converso com algumas crianças, com minha esposa, elas não sabem nada. Oh, meu Pai, tem misericórdia, Senhor. Não é aqui na igreja, irmãos. As professoras estão ali, elas estão se dedicando. Graças a Deus pelas nossas professoras. Cada uma delas. Mas essa responsabilidade é sua. É dos pais. Lá no livro de Deuteronômio, quando diz a palavra do Senhor, ele está dizendo, olha, quando vir caminhares com teus filhos, ensina. Quando sentares, ensina. Quando deitares, continua ensinando. Mas nós queremos terceirizar. Pegamos nossos filhos, jogamos lá na escola e deixamos abandonado. Que coisa triste. Não sem valores espirituais. Vem a luta, vem a dificuldade. Que esperança tem? Mas essa mulher tinha uma esperança inabalável. Ele dizia, não tenho solução. Homem, para mim, também não vou encontrar solução no homem. Mas eu sei onde eu posso encontrar. Eu vou no homem de Deus. O homem que tem comunhão com Deus. E ela foi. E ela voltou vitoriosa. Atitudes de fé, muda tudo. Muda tudo. Nós temos dificuldade. Cada um de nós experimenta. Irmão, se a gente sentar agora aqui, nesse exato momento, para contar dificuldade e luta, irmão, nós vamos se abraçar tudo e chorar tudo junto. Vai todo mundo chorar, daqui a pouco todo mundo abraçado, chorando. Porque problema todo mundo tem. Mas o que diferencia, irmãos, que algumas pessoas agem com fé. Acreditar que serve um Deus, que é um Deus provedor, Jeová Jiré. Não é assim que ele é chamado? Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus que provê todas as coisas. É hora de nós exercer a nossa fé. Agora, nesse exato momento, você pode exercer a sua fé. Enquanto eu prego aqui, você em oração começa, Senhor Jeová Jiré, entra com providência, resolve o meu problema, toma a minha causa nas tuas mãos. Não há dificuldade para o nosso Deus. Haveria alguma coisa impossível para nosso Deus? Quando aceitei Jesus, 32 anos atrás, eu fui para a igreja com tanto problema. Era tanto problema que eu dizia, não tem solução não. Porque como é que eu vou resolver? Eu não consigo nem pensar numa solução. Porque se eu pelo menos imaginasse uma solução possível, mas nem isso eu consigo. Só que nosso Deus é maravilhoso. O Senhor começou a trabalhar. E de repente as soluções começaram a aparecer. Eu entendi. O meu Deus é Jeová Jiré. O Deus que provê todas as coisas. E foi o que essa mulher fez. Ela encontrou a resposta. Nós precisamos, irmãos, agir com fé, porque Deus pode mudar o nosso destino. Marcos 9, 23. Vamos citar a Bíblia, irmãos. Nós precisamos ler a Bíblia. Então vamos citar a Bíblia. Marcos 9, 23. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Você crê? Então a vitória já é tua. É só uma questão de tempo. Na hora certa.
Irmãos, essa mulher, a gente sabe que o problema não se resolveu do dia para a noite. O problema veio se arrastando, se arrastando. Quando ela chegou diante do homem de Deus, ainda teve, não, vai, junta vaso. Então, não é que a coisa foi como um passe de mágica. Às vezes acontece que Deus permite que as coisas ainda prolonguem por um tempo. Eu costumo dizer, quando eu vou orar por alguém, eu creio que Deus pode curar. Se Deus não curar hoje, Ele vai curar amanhã. Se não curar amanhã, cura depois. E se não curar depois, semana que vem, mês que vem, eu não sei. Mas eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso para fazer o milagre. E quando a gente age com fé, não importa o que as pessoas digam, não importa o que as pessoas estão dizendo, não interessa o que as outras pessoas falem. Porque algumas pessoas podiam dizer, mas foi culpa do teu marido, né? Não é que eles fazem? Culpa do teu marido, foi teu marido que fez isso aí tudo. Agora aguenta. Porque tem gente que não tem uma palavra para ajudar. Ainda vem e ainda bota mais para baixo. Joga mais para baixo. Não é assim que se age. Se não tem nada para falar, só abraça e chora junto. Já é muito. Chorar junto com aqueles que estão chorando. E aquela mulher agiu, irmãos, acreditando que Deus poderia fazer, não importando o que os outros dissessem. O que ela faz? Ela vai, irmãos, e fecha a porta. Fecha a porta da sua casa. E é isso, irmãos, que devemos, irmãos, fazer. Fechar a porta. A nossa casa, ela é sagrada. O profeta perguntou, o que tem em casa? Eu não tenho nada. Não tem mais nada, não tem um pedaço de pão, não tem. Só um botija de azeite. Estou passando fome. Ele dá a resposta. Olha, então vai, pega os vasos e vai enchendo de azeite. E o que o profeta faz? Dá a palavra do Senhor e sai de cena. Porque o milagre era daquela família. Nenhum profeta se sentiu no direito de entrar dentro daquela casa. Os irmãos estão entendendo como é sacro a família? Por que o diabo luta tanto contra a família? Meu Deus, aleluia. O profeta dá a palavra e sai de cena. Glórias a ti, Senhor, aleluia. E ela vai, e a recomendação, fecha a porta. Nenhum contato com o mundo exterior. É vocês. Meu Deus. O milagre vai acontecer no meio de vocês. E ela achando, irmãos, que o milagre estava longe. Ela sai de casa e vai caminhando até lá onde está o profeta. Aproveite o rancho dos profetas. Achando que a bênção dela estava lá. O profeta, não, volta de volta. A bênção está dentro da tua casa. Nós achamos que a bênção está muito longe. Não está, não. A bênção está bem pertinho de nós. Ele dá a palavra, sai de cena. E o que aquela mulher faz? Simplesmente junta os filhos. Então vamos trabalhar junto pelo milagre. Cada um fazendo a sua parte. Mas o que nós temos visto hoje, irmãos, principalmente devido ao ensino desse mundo secular, os filhos simplesmente pegam o peso, botam nos ombros dos pais e diz, carrega que nem um jumento. Infelizmente é isso que os filhos fazem. Não estão ali como antigamente para, pai, mãe, vamos ajudar, vamos fazer junto. Porque a palavra é muito clara, nós lemos aqui. O que fazia? Os meninos traziam os vasos. Ela estava com o azeite na mão, não sei como é que era, né? Talvez algo maior que isso, não sei, uma botija, um vaso de barro. Ia derramando. E ela vai trazendo, ele ia derramando, ia enchendo. Todos eles fizeram parte do milagre. Aquelas crianças viveram um milagre. Os seus filhos já viveram algum milagre na sua casa? Como é que a gente quer que os nossos filhos permaneçam na igreja se eles não viram milagre nenhum dentro de casa? As casas estão escancaradas, as portas abertas para o mundo, janelas abertas,
A televisão jogando todo tipo de lixo para dentro de casa. Irmãos, está ficando sério. Nós precisamos acordar enquanto é tempo. Porque depois lá na frente, irmãos, vem a consequência. Deus não se deixa escarnecer. Que o homem planta, ele vai colher. Fechamos a porta. O seu lar é algo sagrado. Não compartilha com ninguém o que acontece dentro da sua casa. No máximo com o seu pastor. Com o seu pastor, porque eles talvez precisem de uma ajuda espiritual. E o seu pastor tem que ficar com a boca fechada mesmo. Ele vai lhe ouvir, vai lhe aconselhar e vai ficar com a boca fechada. Mas não fique falando do que acontece dentro da sua casa para outros. Não é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Isso evita, irmãos, aqueles palpites desnecessários, aquelas palavras grosseiras, aqueles conselhos maus. Eu não sei a idade dessa mulher, mas olha, se fosse hoje, então essa mulher nova. Meu mestre, aleluia. É ou não é? É uma mulher nova. Duvido se esse conselho não ia chegar no ouvido dela. Irmãos, eu duvido. É uma mulher nova. É por isso, irmãos, tomemos cuidado com quem nós compartilhamos nossos problemas, nossas dificuldades. O seu lar é sagrado. Nunca exponha a sua casa, a sua família. No último ato, eu pulei algumas coisas. No último ato, Deus entra em cena. Até então, nada aconteceu. Ela foi, falou com o profeta disse, vai, pega os vasos. Elas foram nos vizinhos, me dá um vaso. Para quê? Não, a mãe está querendo. Traz. Quer mais um vaso? Foi pegando vaso aqui, vaso ali. Nada de anormal. Tudo muito normal. É ou não é? Nada de anormal. Foi lá, pegou os vasos, foi trazendo ali de casa, foi enchendo. Provavelmente se tivesse algum que tivesse ali alguma sujeira, passava um pano, dava uma limpada. Tudo muito normal. Até que ela pega o vaso e começa a derramar. Ela ficou olhando, mas como? Meu Deus, aleluia. Deus entrou em cena. Deus que estava em silêncio até aquele momento. Deus que parecia um Deus tão indiferente. Um Deus que não se importava com aquela mulher viúva. Um Deus que não estava nem aí para o sofrimento daquela mulher pobre. Deus entra em cena. E ela vai derramando. Encheu, traz outro. E foi enchendo tudo isso. Quando por último, encheu. Tem mais algum vaso? Não, mãe, acabou. Tem mais vaso nenhum. E ela olhou, mas acabou o azeite também. Ela fica contente, fica alegre. Vai até o profeta, diz, olha, tá tudo cheio. O profeta diz, não, pega, faz o seguinte. Vai, pega aquele azeite, vende, paga a dívida e vive do resto. O profeta não disse, olha, não, deixa a dívida de lado e compra uma carroça último tipo para ti aí, com banco reclinável. Não disse para comprar coisa supérflua. Foi o básico. Vende, paga a dívida, resolve o teu problema. Vai sobrar um dinheirinho, vive do resto. Oh, coisa maravilhosa. Convide sempre Deus para fazer parte do teatro da sua vida. Porque Deus, quando entra em cena, aleluia. Os filhos daquela mulher passaram de escravo para empresário. Aquela mulher que era uma viúva pobre, virou uma viúva rica. Aquela casa, que era uma casa triste, se encheu de alegria. Aquela casa que outrora era escura, agora, irmão, tinha combustível para iluminar toda aquela vila, porque o Senhor entrou em cena. Convide o Senhor para fazer parte da tua vida. Deixa Ele participar das tuas vidas, dos teus problemas.
Porque Deus sempre tem um final extraordinário para as lutas e as dificuldades que nós estamos experimentando. Deus sempre tem um final extraordinário. Não importa como começa. Se Deus entra em cena, o final será glorioso. Oh, coisa maravilhosa, minha alma está cheia de alegria, porque eu já experimentei isso na minha vida. Eu não estou falando isso de maneira teórica, distante. Não, porque eu ouvi falar. Não, porque eu experimentei na minha vida. O Senhor entrou na minha vida. Eu disse para Ele: faz parte do teatro da minha vida. Muda a minha vida. Pouco tempo antes, eu tinha desistido da vida. Por pouco. Muito pouco. Mas o Senhor enviou um anjo na hora que eu estava para fazer a maior bobagem que um ser humano pode fazer. Ele veio, ele ficou horrorizado com o que viu. Também não me disse uma palavra, mas dali também não saiu até que eu saísse de onde eu estava. E o Senhor mudou a minha vida. O Senhor me deu uma família, me deu uma esposa. Sou casado há 31 anos com a minha esposa. O Senhor muda qualquer cenário. Não importa o quão difícil ele seja. Não importa quão caótico ele seja. Ainda que você olhe e diga: não tem solução. Tem sim. Porque quando Deus entra em cena, algo extraordinário acontece. O milagre acontece. E nesta noite é noite de milagre, irmãos. Eu estou cheio de fé. Eu estou cheio de coragem. Eu estou acreditando que nesta noite é noite de milagre. Então vamos nos colocar de pé e vamos orar por milagre. Vamos orar por milagre nesta noite, irmãos. Nós estamos diante de Jeová.